O sol brilhava forte sobre o jardim da imensa mansão onde ocorria o casamento mais comentado da cidade. Raul, um homem de 80 anos, mantinha-se firme, apesar do peso da idade, em pé ao lado de Camila, sua jovem noiva de apenas 20 anos. A cerimônia era simples, com poucos convidados, mas o luxo ao redor contrastava com a atmosfera desconfortável que pairava no ar. Camila, com seu vestido branco justo, sorria, mas por dentro, seu pensamento estava longe daquele altar. É só questão de tempo, ela refletia, enquanto apertava o braço de Raul, sentindo a fragilidade dos ossos dele sob o tecido do terno. Ela precisava manter as aparências, ser a esposa devotada, ao menos até conseguir o que queria. Seus olhos varreram a pequena plateia, focando por alguns instantes em Cláudia, a filha de Raul. Cláudia estava sentada na primeira fileira, com uma expressão indecifrável. Ela parecia alheia ao que acontecia, mas Camila sabia que ali escondia-se uma rivalidade silenciosa. O padre pronunciava as palavras tradicionais e os poucos presentes, em sua maioria amigos antigos de Raul, lançavam olhares duvidosos para a noiva. Alguns cochichos começaram a circular enquanto a cerimônia avançava. "Isso não vai durar muito", murmurou um homem corpulento, sentado na penúltima fileira. "Com certeza ela está interessada no dinheiro dele", respondeu uma mulher de cabelos grisalhos, com um ar de quem sabia mais do que dizia. "Já vimos esse filme antes." Ao longe, Raul se movia lentamente para pegar as mãos de Camila, como se todo o peso dos anos estivesse sobre ele. Seu olhar, entretanto, era de admiração para a jovem. Ele falava pouco, mas seus olhos, com um brilho misto de alegria e cansaço, acompanhavam cada movimento da noiva. Camila, por outro lado, mantinha o sorriso discreto, observando a maneira como ele a tratava, sempre cheio de gentilezas e mimos, o que facilitava seu plano. Após os votos, o momento final chegou. Raul, com sua voz fraca, mas ainda firme, disse: "Camila, você é a luz que entrou na minha vida." Ela retribuiu com um sorriso, embora internamente soubesse que a luz que ele mencionava era apenas um reflexo da ambição que ela carregava. O padre finalmente declarou-os marido e mulher, e os convidados aplaudiram, alguns de forma sincera, outros mais por obrigação. Camila ergueu a cabeça, satisfeita por estar um passo mais perto de seu objetivo. Quando se viraram para os convidados, a voz de Cláudia se destacou entre os murmúrios. "Espero que seja feliz, papai", disse Cláudia, aproximando-se do casal com um tom sutilmente cortante. "Você sempre soube escolher bem." Camila sentiu o sarcasmo na fala, mas não deu importância. Cláudia não era uma ameaça, pelo menos não ainda. O verdadeiro foco de Camila era o que viria depois do casamento: o testamento. Enquanto os convidados começavam a se dispersar, um dos amigos de Raul, o Sr. Alberto, aproximou-se para cumprimentar o casal. Um homem idoso, com o rosto marcado pelo tempo e os olhos pequenos e espertos, ele observava a jovem com uma curiosidade quase divertida. "Raul, meu velho amigo, você continua surpreendendo a todos", disse Alberto, apertando a mão de Raul com firmeza, antes de se virar para Camila. "E você, jovem Camila, espero que cuide bem desse homem. Ele é um tesouro, sabe?" "Pode deixar, Sr. Alberto", respondeu Camila com um sorriso polido. "Eu cuidarei dele com todo o meu coração." Mas enquanto dizia isso, ela mal conseguia conter a ansiedade. Aquele casamento era apenas o começo do que seria uma vida de riquezas e poder, ou pelo menos era o que ela acreditava. Após o casamento, Camila mergulhou na nova vida de luxo. A mansão de Raul, com seus enormes salões e lustres de cristal, era um contraste gritante com a vida simples que ela levava antes. A cada manhã, acordava envolta em lençóis finos, o quarto iluminado pela luz suave que passava pelas cortinas de seda. O cheiro do café fresco se espalhava pela casa, trazido por empregados que agora a tratavam como uma rainha. E ela amava aquilo. Raul, por sua vez, estava cada vez mais fragilizado, e isso a deixava impaciente, porém cautelosa.
O tempo era seu aliado. No início, Camila fazia o papel da esposa devotada. Levava Raul ao médico, acompanhava suas refeições e, quando necessário, até o ajudava a se locomover pela casa. Ela mantinha as aparências, sabendo que os olhares curiosos da equipe da mansão estavam sempre sobre ela. Entre os empregados, sussurros começavam a circular. "Ela cuida dele como um anjo", comentou Marta, a governanta, certa tarde, enquanto limpava uma das salas de estar. "Mas algo me diz que não é tudo o que parece." "Anjo está mais para a raposa disfarçada", retrucou Vicente, o motorista, ajeitando seu boné. "Essas jovens nunca se casam com velhos como o Raul por amor. Aposto que ela já está de olho no testamento." Camila, no entanto, mantinha um sorriso no rosto, sempre observando de longe. Ela tinha aprendido a ler as expressões das pessoas, a maneira como as conversas mudavam de tom quando ela entrava na sala. Era uma questão de tempo até que as cartas estivessem na mesa. Certa noite, enquanto Raul dormia, Camila caminhava pela mansão sentindo-se dona de tudo aquilo. Passou pelos corredores cheios de retratos antigos da família de Raul, mas nenhum daqueles rostos a interessava. Seu foco era o escritório, onde ele guardava documentos importantes. Ao entrar, encontrou a enorme estante de livros e, no centro da sala, uma grande mesa de mogno, coberta de papéis e pastas. A curiosidade a consumia. Ela sabia que o testamento estava ali em algum lugar, mas não podia ser imprudente. "Você está procurando alguma coisa, querida?" A voz de Raul a pegou desprevenida. Camila virou-se rapidamente, compondo um sorriso. Raul estava na porta, apoiado na bengala, os olhos cansados, mas atentos. Estava só. "Admirando a biblioteca", respondeu ela, com um tom doce, se aproximando para ajudá-lo a se sentar. "Estava pensando em como é impressionante a sua coleção de livros." Raul sorriu, mas havia algo em seu olhar que a incomodava, como se ele visse além da sua desculpa. "Você sempre foi curiosa, Camila", disse ele com um tom suave, enquanto se sentava na poltrona de couro perto da lareira. "Mas lembre-se, minha querida, nem tudo o que é nosso nos pertence de verdade." Camila franziu o senho, mas rapidamente desfez a expressão, tentando manter o controle. Raul estava cada vez mais enigmático, e isso a deixava em alerta. Havia algo que ela não estava enxergando. Na manhã seguinte, durante o café, Cláudia, a filha de Raul, chegou inesperadamente. Seu carro de luxo estacionou na entrada da mansão e ela saiu com um sorriso que misturava cordialidade e desafio. Ao entrar na casa, ela cumprimentou o pai com um abraço afetuoso e se virou para Camila com um sorriso que não chegava aos olhos. "Camila, querida, como vai essa vida de esposa devotada?" Cláudia perguntou, o tom de sua voz carregado de ironia. "Vai muito bem, Cláudia", respondeu Camila, mantendo o sorriso. "Seu pai é um homem extraordinário. Cuidar dele tem sido um prazer." Cláudia assentiu, mas era óbvio que não acreditava em nenhuma palavra. Sentou-se à mesa e começou a conversar com Raul sobre negócios da família, sem sequer olhar para Camila. Ela não era estúpida. Cláudia sabia que a jovem esposa estava ali por um motivo, e ela estava disposta a descobrir o que era. Durante o almoço, Cláudia levantou a questão do testamento de forma casual, como se fosse um tópico qualquer. "Papai, você já revisou o testamento recentemente? Sabe como essas coisas são? É sempre bom garantir que tudo esteja em ordem." Raul lançou um olhar para Camila, que mantinha a calma, embora seu coração batesse mais rápido. "Está tudo sob controle, minha filha", disse ele calmamente, mas sem dar detalhes. Camila percebeu que Cláudia não desistiria facilmente, e isso começava a incomodá-la. As peças estavam se movendo, e ela precisava estar um passo à frente. A chegada de Cláudia à mansão parecia ter instaurado um clima de tensão silenciosa. Camila sabia que, por trás dos sorrisos forçados e conversas triviais, Cláudia estava atenta, observando cada movimento seu. A filha de Raul era uma mulher de presença marcante, com seus 30 e poucos anos, sempre elegante e articulada. Ela havia herdado o olhar astuto do pai, e isso deixava Camila desconfortável. Quanto mais tempo Cláudia passava na casa,
mais parecia que a jovem esposa estava sob constante vigilância. Na manhã seguinte à chegada de Cláudia, Camila decidiu levar Raul ao médico para uma consulta de rotina. O médico da família, Dr. Heitor, já conhecia Raul há décadas e sempre lhe dispensava um tratamento cuidadoso e minucioso. Quando chegaram ao consultório, Camila se viu recebendo olhares curiosos de pacientes mais velhos que pareciam intrigados com o casal improvável. Raul, agora andando com certa dificuldade, mantinha-se quieto, como se estivesse imerso em pensamentos. Dr. Heitor cumprimentou-os com um sorriso cansado, mas logo notou o estado de fragilidade de Raul. Após alguns exames de rotina, o médico conduziu Camila para fora da sala, deixando-a em suspense. "Há algo errado com a saúde de Raul?" perguntou ela sem disfarçar a preocupação. O médico a fitou com um olhar grave, mas suave. "A saúde de Raul está piorando, isso é inevitável. Mas ele ainda tem mais alguns anos pela frente, desde que seja bem cuidado." "Claro. Eu cuido dele o melhor que posso", disse Camila, com uma expressão séria, mas internamente ela estava dividida. Parte de si se irritava com a resiliência de Raul. O tempo, que antes parecia aliado, agora se mostrava impiedoso e arrastado. De volta à mansão, Raul estava cansado demais para qualquer conversa. Ele se recolheu ao quarto, deixando Camila a sós com Cláudia, que a esperava na sala de estar, folheando uma revista com desinteresse. "Como foi a consulta?" perguntou Cláudia, sem levantar os olhos da revista. "Foi bem", respondeu Camila cautelosa. "O médico disse que ele está estável." Cláudia ergueu os olhos e deu um meio sorriso, como se não acreditasse totalmente. "Espero que esteja sendo sincera sobre isso. Meu pai é um homem de idade e não merece que alguém tire proveito dele." Camila franziu levemente o senho, mas disfarçou, mantendo a calma. "Você acha mesmo que estou aqui por interesse, Cláudia?" A filha de Raul sorriu agora sem disfarçar o sarcasmo. "Eu não sei, Camila, mas já vi isso acontecer antes. Mulheres jovens, homens velhos e ricos. É uma equação que nunca falha." O silêncio entre as duas se estendeu por um momento, e Camila pôde sentir o peso da desconfiança de Cláudia sobre seus ombros. Aquele confronto direto era algo que ela esperava, mas não tão cedo. No entanto, em vez de reagir com raiva, ela decidiu jogar o jogo. "Eu entendo sua preocupação. Se eu estivesse no seu lugar, talvez pensasse o mesmo. Mas Raul e eu temos uma conexão. Ele me dá segurança, e eu cuido dele. Simples assim." Cláudia riu baixinho, sem humor. "Vamos ver quanto tempo essa conexão vai durar." Alguns dias depois, durante um almoço no jardim, Cláudia, que agora fazia questão de se manter na mansão, tentou mais uma vez tocar no assunto do testamento. Ela parecia mais determinada do que nunca a descobrir o que estava acontecendo. "Papai, você já considerou revisar o testamento? Afinal, as coisas mudaram bastante nos últimos meses", disse ela casualmente enquanto cortava um pedaço de salmão no prato. Raul, que estava comendo devagar, levantou o olhar para Cláudia e depois para Camila. "Sim, minha filha, eu tenho pensado nisso." Camila sentiu um frio na espinha, mas tentou não demonstrar. A conversa estava se aproximando de um território perigoso e ela sabia que Cláudia estava armando algum tipo de plano para expor suas intenções. O olhar de Raul não revelou muito, mas havia algo em sua expressão que a deixou inquieta. "Você deveria me manter informada, papai", insistiu Cláudia com um tom de falsa doçura. "Afinal, é sempre bom estar preparada para o futuro." Raul sorriu levemente, mas permaneceu em silêncio, deixando as palavras pairarem no ar como um enigma. Camila sentiu seu coração bater mais rápido. O jogo estava apenas começando, e Cláudia não parecia disposta a recuar. Raul já não era o mesmo. Sua saúde, antes apenas debilitada, agora parecia estar se deteriorando rapidamente. Ele passava mais tempo no quarto, cercado de médicos e enfermeiros, e menos nas áreas comuns da mansão. Camila, embora se esforçasse para manter sua rotina de esposa dedicada, sentia o peso da responsabilidade aumentar. Agora, era ela quem coordenava os cuidados, quem se certificava de que Raul tomasse os remédios e fizesse os tratamentos recomendados. O tempo que ela achava que jogaria a seu favor parecia estagnado,
como se o destino tivesse decidido arrastar as coisas para testar sua paciência. Cláudia continuava na mansão, observando tudo de perto. A cada novo tratamento que Raul começava, ela questionava Camila sobre os detalhes, como se esperasse encontrar algum erro ou falha que pudesse usar contra a jovem madrasta. Em uma tarde particularmente quente, quando os enfermeiros foram embora, Cláudia a chamou para uma conversa no jardim. "Camila, senta aqui comigo", disse Cláudia, apontando para a cadeira ao seu lado. A voz era calma, mas havia algo de frio em sua entonação. Camila sentou-se, ajustando o vestido leve que usava, e fitou Cláudia, que segurava uma taça de vinho, os olhos fixos na piscina, como se estivesse refletindo sobre algo importante. "Você acha que meu pai vai durar muito tempo?", perguntou Cláudia de repente, sem tirar os olhos da água. Camila, pega de surpresa, tentou controlar a expressão, mas o desconforto era evidente. "Eu espero que sim. Estou fazendo de tudo para garantir que ele fique bem." Cláudia riu, mas foi um riso seco, sem emoção. "Você sabe que ele é um homem de idade e que, mais cedo ou mais tarde, a realidade vai bater à porta, não é?" Camila não respondeu de imediato. Cláudia, como sempre, parecia jogar com palavras, tentando fazê-la se revelar. Mas Camila não cederia, pelo menos não tão facilmente. "Raul é forte. Ele ainda tem tempo", respondeu ela firme. "É o que veremos." Cláudia deu de ombros, tomando um gole de vinho e finalmente olhando nos olhos de Camila. "Mas eu te aviso, se algo acontecer a ele de forma inesperada, você será a primeira pessoa que eu irei culpar." O aviso estava dado, e Camila sabia que de agora em diante precisaria ser ainda mais cautelosa. Cláudia não brincava em serviço. O olhar dela era uma promessa de que a jovem esposa não teria um caminho fácil. À noite, depois de verificar que Raul estava descansando, Camila desceu para a sala de estar, onde encontrou Marta, a governanta, arrumando algumas almofadas no sofá. Camila decidiu aproveitar a oportunidade para sondar um pouco sobre a relação de Raul com a filha. "Marta, você trabalha aqui há quanto tempo?", perguntou Camila, puxando conversa casualmente. Marta, uma mulher na casa dos 50, com olhos sempre atentos, parou o que estava fazendo e olhou para Camila com uma expressão neutra. "Já faz mais de 30 anos. Vi a Cláudia crescer aqui." Camila sorriu, tentando parecer simpática. "E como era a relação dela com Raul?" A governanta hesitou por um momento, como se escolhesse as palavras com cuidado. "Sempre foi uma relação complicada. Raul sempre foi um homem muito ocupado e Cláudia... Bem, ela sempre quis mais do que ele podia dar. Talvez por isso ela tenha saído de casa tão cedo para tentar buscar algo fora daqui. E agora ela está de volta", disse Camila, mais para si mesma do que para Marta. "Sim", respondeu a governanta abaixando o olhar. "Mas as coisas nunca mudam de verdade, não é?" O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante dos passos de Raul, que se arrastavam no andar de cima. Camila observou Marta sair da sala, pensativa. Cláudia claramente tinha uma relação difícil com o pai, e isso talvez explicasse parte da hostilidade dela. Mas havia mais por trás de sua presença constante. A filha de Raul parecia determinada a desmascarar qualquer intenção que Camila pudesse ter, e isso era preocupante. Na manhã seguinte, Camila ajudava Raul a se sentar à mesa para o café. Ele estava mais fraco do que nunca, e embora ainda tentasse manter um semblante tranquilo, seus olhos refletiam o cansaço acumulado. Entre um gole e outro de suco de laranja, Raul olhou para Camila e fez algo inesperado. "Camila", disse ele pausadamente, "acho que chegou a hora de falarmos sobre o futuro." Ela quase derrubou a xícara de chá. O momento que ela tanto aguardava parecia estar chegando. Mas o que Raul iria dizer? Tentando parecer calma, ela se inclinou para a frente, mantendo o tom de voz controlado. "Claro, Raul. O que você quer discutir?" Raul suspirou, como se as palavras fossem difíceis de sair. "Eu estou mais fraco a cada dia, e sei que você percebe isso. Não sou tolo." Camila sentiu o coração bater mais rápido, mas manteve a expressão atenta. O ar ao redor parecia ter ficado mais pesado. Até Cláudia, que entrava na sala naquele momento, parou à porta, observando a conversa em silêncio.
Raul continuou. Há decisões que precisam ser tomadas. E o testamento... Bom, talvez seja a hora de ajustar algumas coisas. Cláudia estreitou os olhos, claramente interessada no rumo da conversa. Camila, por outro lado, mal conseguia conter a ansiedade. Finalmente o assunto estava vindo à tona. Mas antes que Raul pudesse dizer mais alguma coisa, ele foi interrompido por um súbito ataque de tosse. Camila se levantou rapidamente para ajudá-lo, enquanto Cláudia avançava na direção do pai com uma expressão de preocupação verdadeira. A tosse parecia não ter fim, e Raul precisou ser levado de volta ao quarto para descansar. O momento fora interrompido, mas Camila sabia que aquilo não estava acabado. O testamento estava em jogo, e ela faria de tudo para garantir que estivesse no controle quando o momento chegasse. Nos dias que seguiram o colapso de Raul durante o café da manhã, a mansão ficou silenciosa. Camila passava as tardes andando pelos amplos corredores, seus pensamentos vagando sobre a conversa interrompida sobre o testamento. Havia algo nos olhos de Raul que sugeria que ele sabia mais do que deixava transparecer. No entanto, ele se recuperava lentamente e as discussões sobre o futuro haviam sido temporariamente esquecidas, mas a tensão na casa não diminuía. Cláudia estava sempre por perto, como uma sombra silenciosa, observando cada movimento de Camila. A jovem esposa sabia que a filha de Raul estava apenas esperando um deslize, algo que confirmasse suas suspeitas. Isso só deixava Camila mais cautelosa. Mas, por dentro, a ansiedade aumentava a cada dia. Em uma noite chuvosa, Raul estava descansando e Camila decidiu explorar o escritório dele. O silêncio na casa era quase opressor, apenas quebrado pelo som suave da chuva batendo contra as janelas. Ela entrou no escritório, o ar levemente empoeirado, como se o cômodo não fosse usado com frequência. A grande mesa de mogno, que Raul usava para reuniões e assinaturas de documentos, chamava a atenção. Ali, em algum lugar, devia estar o que ela tanto procurava: o testamento. Ela começou a abrir as gavetas uma a uma, com cuidado para não deixar rastros de que estivera ali. Papéis antigos, contratos, documentos que não pareciam importantes para o que ela buscava. A frustração começava a surgir, até que no fundo de uma gaveta, ela encontrou uma pasta preta com o nome de Raul em letras douradas. Seu coração disparou. Era o que ela imaginava? O testamento ali, a poucos centímetros de distância? Antes que pudesse abrir a pasta, uma voz inesperada a fez congelar. Procurando alguma coisa? Era Cláudia, parada à porta, os braços cruzados e o rosto sério. Camila se virou lentamente, tentando manter a compostura, mas o choque estava estampado em seu rosto. Eu estava organizando algumas coisas do Raul. Ele me pediu para olhar alguns documentos. Mentiu, tentando soar casual. Cláudia sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Ah, claro, meu pai sempre tão organizado. Mas você sabe, Camila, há coisas que nem mesmo nós, como familiares, devemos mexer sem a presença de um advogado. Camila fechou a gaveta rapidamente, forçando um sorriso. Você está certa, Cláudia. Eu só estava tentando ajudar. Claro que estava, respondeu Cláudia, aproximando-se lentamente. Mas você entende, não é? Que qualquer movimento suspeito pode ter consequências. Camila sabia que a filha de Raul estava jogando com ela. Cláudia queria intimidá-la. Queria que ela se sentisse vulnerável. Mas Camila não recuaria tão facilmente. Mesmo assim, a presença constante de Cláudia começava a se tornar um obstáculo maior do que ela previa. Eu estou aqui para o bem do seu pai, Cláudia. Você não precisa me tratar como inimiga, disse Camila, em um tom mais firme. Cláudia levantou uma sobrancelha e seu olhar afiado deixou claro que ela não acreditava nem por um segundo. Veremos. Na manhã seguinte, Raul parecia um pouco mais disposto. Ele pediu para se sentar no terraço, onde o sol suave da manhã iluminava o jardim. Camila e Cláudia o acompanharam, mas o silêncio entre as duas mulheres era quase palpável. Raul, por outro lado, estava relaxado, como se nada estivesse fora do lugar. Raul, você mencionou algo sobre o testamento, disse Camila, tentando parecer casual, mas sabendo que Cláudia...
Estava observando cada palavra. Sim, minha querida, mencionei, disse Raul ajustando-se na cadeira. É algo que precisamos discutir em breve. Cláudia, que estava sentada ao lado, sorriu de forma enigmática. Eu acho que é importante que tudo esteja muito claro, não é, papai? Raul assentiu, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Vicente, o motorista, aproximou-se, trazendo uma correspondência. Senhor Raul, chegou esta carta do advogado. Raul pegou a carta com curiosidade e a abriu lentamente. Seus olhos percorreram o conteúdo e uma leve expressão de surpresa passou por seu rosto. Ele olhou para Camila e Cláudia, depois sorriu, como se tivesse acabado de ter uma ideia. Interessante. Parece que nosso advogado quer reunir a família para uma última revisão do testamento, disse Raul com a voz calma, mas carregada de significado. Camila sentiu o coração acelerar. A última revisão. Aquilo poderia ser sua chance ou sua ruína. Cláudia, por outro lado, manteve a expressão controlada, mas Camila percebeu o brilho em seus olhos. Algo grande estava prestes a acontecer. 2 dias depois, a reunião com o advogado foi marcada. Amigos próximos de Raul também foram convidados, o que deixou Camila inquieta. Por que tantas testemunhas? Raul estava tramando algo que ela não conseguia entender. O advogado, um homem sério e de meia-idade, chegou à mansão com uma pasta cheia de documentos. Camila estava tensa, mas se forçava a manter o semblante sereno. Todos se reuniram na sala de estar principal. Raul, sentado em sua cadeira de couro, parecia mais lúcido do que nunca, como se os últimos dias de fraqueza tivessem desaparecido. O advogado começou a leitura do testamento e Camila prendeu a respiração. Era o momento pelo qual ela tanto esperava. No entanto, enquanto o advogado lia, as palavras começaram a se embaralhar em sua mente. A fortuna seria distribuída para instituições de caridade, amigos antigos, e Cláudia receberia uma grande parte das propriedades. Camila começou a se sentir sufocada, até que finalmente o advogado chegou à parte que mencionava seu nome. O que veio a seguir foi um golpe inesperado. Para minha querida esposa, Camila, eu deixo a responsabilidade de cuidar de mim até o fim dos meus dias. Em troca, ela receberá uma quantia significativa para seu sustento, mas apenas se permanecer casada comigo até o fim. Camila mal podia acreditar no que ouvia. Ela olhou para Raul, que a observava com um sorriso enigmático. O golpe de mestre havia sido dele, afinal. O silêncio que tomou conta da sala foi esmagador. Camila sentiu o ar ao seu redor se tornar pesado, como se estivesse sendo engolida pela realidade que agora caía sobre ela. Todos os seus planos, sua paciência, sua estratégia, tudo parecia ter sido em vão. Raul, o homem frágil e vulnerável que ela acreditava estar manipulando, a tinha colocado em uma posição humilhante e de total dependência. O testamento, que deveria garantir seu futuro, agora a amarrava a um destino que ela jamais havia imaginado. Cláudia, sentada ao lado do pai, não escondeu o sorriso de satisfação que se espalhou lentamente em seu rosto. Ela sabia que algo estava por vir, e o desfecho foi melhor do que o esperado. O olhar dela encontrou o de Camila, e o triunfo era evidente. Parece que as coisas não saíram exatamente como você planejava, Camila, disse Cláudia, sua voz mal contendo a ironia. Camila, ainda atordoada, mal conseguiu responder. Sua mente estava a mil. Ela se levantou tentando manter a compostura, mas sua raiva e frustração estavam claras. Raul, observando a cena com tranquilidade, não disse nada. Ele parecia estar saboreando cada momento daquela reviravolta. Acredito que a reunião está encerrada, disse o advogado, fechando a pasta de documentos e se preparando para sair. Ele olhou para Camila por um breve momento, com uma expressão de indiferença profissional, como se o que acabara de acontecer fosse apenas mais um caso entre tantos que ele lidava. Obrigada pela sua presença, disse Raul com um leve aceno. O advogado saiu da sala, seguido por alguns dos amigos de Raul, que cochichavam entre si, obviamente curiosos sobre o que aconteceria a seguir. Camila caminhou até a porta precisando de ar. Ela precisava sair dali, pensar com clareza,
longe dos olhares de Cláudia e Raul. Mas antes que pudesse dar mais um passo, Raul falou novamente. Camila, minha querida, está tudo bem? Você parece abalada. As palavras eram gentis, mas o tom carregava uma ironia sutil. Camila se virou. Seus olhos se encontraram com os de Raul, que, mesmo debilitado fisicamente, parecia mais forte do que nunca. Eu estou bem, respondeu ela com a voz baixa e controlada. Preciso de um momento. Ela saiu rapidamente da sala, caminhando até o jardim da mansão, onde o vento leve balançava as folhas das árvores. A raiva fervilhava dentro dela. O que Raul havia feito era mais do que uma humilhação, era uma prisão. Ela seria forçada a cuidar dele, ficar ao lado dele até o fim de sua vida, e só depois talvez receberia algo. Mas quanto tempo mais ele viveria? Um mês? Um ano? Vários anos. A incerteza a deixava ainda mais desesperada. Enquanto ela se perdia em seus pensamentos, uma figura surgiu ao seu lado. Cláudia, como uma sombra, havia-a seguido até ali. Ela observou Camila em silêncio por alguns segundos antes de falar. Você realmente achou que poderia enganar meu pai, não é? Camila não respondeu, apenas fechou os olhos tentando se controlar. Ele pode ser velho, Camila, mas não é burro. Ele te usou da mesma forma que você tentou usá-lo. Você não sabe do que está falando, murmurou Camila, sentindo o sangue subir ao rosto. Sei muito bem, disse Cláudia, aproximando-se mais. Eu vi tudo, desde o início, e agora você está presa a ele. Não há como escapar, pelo menos não sem perder tudo. Camila se virou para encará-la, e pela primeira vez, Cláudia pôde ver o brilho de fúria nos olhos da jovem. Você acha que venceu, Cláudia? Você acha que isso acaba aqui? Eu ainda sou a esposa dele, e enquanto ele estiver vivo, eu tenho meu lugar. Cláudia deu um passo para trás, surpresa pela mudança de atitude de Camila, mas manteve a calma. Veremos quanto tempo você aguenta. As palavras pairaram no ar, cheias de tensão. Camila, no entanto, já havia decidido. Ela não seria derrotada. Raul podia ter feito sua jogada, mas ela ainda estava no jogo. O tempo agora era seu inimigo, mas também poderia ser seu aliado, se soubesse como jogar. Naquela noite, enquanto todos estavam em seus quartos, Camila foi até a cozinha para buscar um copo de água. Marta, a governanta, estava lá, terminando de organizar as coisas antes de ir dormir. Você está bem, senhora? Perguntou Marta com uma expressão preocupada. Camila suspirou, tentando parecer tranquila. Sim, estou bem, só um pouco cansada. Marta olhou para ela com compreensão, mas havia algo mais em seu olhar. Se precisar de algo, estou sempre aqui. Obrigada, Marta, disse Camila, dando um sorriso fraco. Mas assim que a governanta saiu, seu semblante mudou. Não havia mais tempo para fraqueza. Camila sabia que, a partir daquele momento, tudo mudaria. Subindo para o quarto, ela passou pelo corredor silencioso, onde os retratos antigos da família de Raul pareciam observá-la. Camila, determinada, entrou no quarto e olhou para o homem que estava deitado, adormecido, respirando com dificuldade. Raul podia ter virado o jogo, mas ela ainda tinha cartas para jogar. Ela se deitou ao lado dele, o som de sua respiração lenta enchendo o quarto. Camila sabia que agora teria que esperar, jogar o jogo que ele havia criado. Mas ao contrário do que Raul e Cláudia pensavam, ela não desistiria tão fácil. O testamento a havia colocado em uma situação difícil, mas ainda havia formas de escapar. E quem sabe, até virar o jogo novamente. Enquanto o silêncio da noite envolvia a mansão, Camila adormeceu, mas seu sono não foi tranquilo. Pesadelos a assombraram de portas se fechando, de dinheiro escapando de suas mãos. No entanto, mesmo em seus sonhos, uma coisa era clara. Ela não sairia derrotada dessa história. Os dias seguintes à leitura do testamento transformaram a mansão em um campo de tensão. Camila passava as manhãs cuidando de Raul, que de alguma forma parecia mais lúcido do que nunca. Era como se o velho estivesse se fortalecendo à medida que a situação de Camila se complicava. Cláudia, por sua vez, se mantinha presente em quase todos os momentos, observando, como um gato à espreita,
pronta para atacar a qualquer sinal de fraqueza. Em uma manhã nublada, enquanto Camila ajudava Raul a se vestir, Cláudia entrou no quarto sem bater, com a postura altiva que já era de costume. Havia algo diferente nela naquele dia. Algo que Camila não conseguia decifrar de imediato, mas que a deixou desconfiada. "Bom dia, papai", disse Cláudia, ignorando completamente Camila, que ainda segurava a gravata de Raul. "Bom dia, minha filha", respondeu Raul, um tanto distraído. Cláudia se aproximou da cama, sentando-se em uma poltrona ao lado e lançando um olhar rápido para Camila. "Papai, nós precisamos conversar sobre algumas coisas importantes, coisas que não podem mais ser adiadas." Raul assentiu lentamente, voltando-se para Camila com um olhar sugestivo. "Camila, querida, por que você não nos dá um momento a sós?" A jovem hesitou, mas percebendo que seria mais sábio não contrariá-los, saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. A curiosidade a consumia, mas ela sabia que não podia fazer nada além de esperar. Caminhou lentamente pelos corredores da mansão, tentando controlar a raiva crescente. O que Cláudia estava tramando agora? Dentro do quarto, Cláudia observava o pai por alguns instantes, antes de começar a falar, com a voz calma e cheia de uma certeza que Raul parecia respeitar. "Papai, eu sei que você quis testar Camila com esse testamento", começou Cláudia, cruzando as pernas com elegância. "Mas acredito que já é hora de sermos honestos. Tanto você quanto eu sabemos exatamente quem ela é." Raul suspirou, ajustando-se na cadeira. "Eu sei, Cláudia, mas há algo que você não sabe." Cláudia arqueou uma sobrancelha surpresa. "E o que seria isso?" Raul ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. "Eu não sou tão tolo quanto vocês pensam. Eu sei desde o início quais eram as intenções de Camila. A questão é que ela não é a única com segredos nesta casa." Cláudia franziu o senho, confusa. "O que você quer dizer, papai?" Raul sorriu levemente, um sorriso que não transmitia alegria, mas um misto de tristeza e resignação. "Há mais nesse testamento do que apenas o dinheiro, minha filha. Eu fiz certas mudanças nos últimos meses, depois que você voltou. Eu queria que você ficasse, queria que as coisas fossem diferentes entre nós. Mas agora, acho que já é tarde demais." Cláudia estreitou os olhos, seu tom mudando de súbito. "Papai, o que você fez?" Raul olhou diretamente para a filha, os olhos cansados, mas cheios de convicção. "O testamento original, que você e Camila conhecem, não é o final." Do lado de fora do quarto, Camila caminhava em círculos pelo corredor, incapaz de conter sua ansiedade. Ela sabia que algo importante estava sendo discutido lá dentro. E então, como se por um capricho do destino, a porta do quarto foi aberta abruptamente e Cláudia saiu de lá, seu rosto carregado de uma expressão que misturava choque e raiva. "Cláudia, o que aconteceu?" Camila perguntou, tentando manter o controle. Cláudia não respondeu de imediato, apenas passou por Camila sem olhar para trás. No entanto, antes de desaparecer pelo corredor, ela disse algo que gelou o sangue de Camila. "Eu espero que você esteja preparada para o que está por vir. Tudo o que você pensava saber vai mudar." Camila ficou parada, observando Cláudia se afastar, tentando processar o que acabara de acontecer. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que Raul havia dito para Cláudia? O que ele havia mudado? E mais importante, como isso afetaria seus planos? Ao voltar ao quarto de Raul, ela o encontrou com um olhar contemplativo, como se estivesse preso em seus próprios pensamentos. Havia algo diferente nele, uma tranquilidade que a deixava desconfiada. "Raul, o que foi que você disse para Cláudia?" perguntou ela, com a voz mais controlada do que se sentia por dentro. Raul ergueu os olhos para ela e sorriu levemente. "Camila, minha querida, há coisas que você não entende, mas não se preocupe, em breve tudo fará sentido." A resposta evasiva de Raul a deixou ainda mais inquieta. Ele estava jogando um jogo que ela não conseguia compreender. E Cláudia? Cláudia sabia de algo que mudava completamente as regras. Naquela noite, após o jantar, Camila foi até a cozinha novamente, buscando algum conforto em Marta, a única pessoa na casa com quem ela sentia que podia ser minimamente sincera.
Marta, começou ela enquanto a governanta limpava a mesa, você tem notado algo estranho acontecendo entre Cláudia e Raul? Marta parou por um momento, seus olhos cansados, fixos em Camila. Eu já vi muitas coisas nesta casa, senhora, mais do que gostaria. E posso dizer que, quando Cláudia está envolvida, nada é o que parece. Camila franziu o senho, mas antes que pudesse perguntar mais, Marta continuou. Mas eu diria para a senhora ter cuidado. As mudanças que estão por vir não serão fáceis. Camila não sabia exatamente o que Marta queria dizer, mas o aviso foi claro. Algo estava para acontecer. Algo grande. Naquela noite, Camila mal conseguiu dormir. As palavras de Cláudia ecoavam em sua mente junto com a tranquilidade perturbadora de Raul. O que estava por vir? Ela sentia que o controle que achava ter sobre a situação estava escapando por entre seus dedos. A batalha que ela travava pelo controle da fortuna de Raul não seria vencida facilmente. E agora, mais do que nunca, ela precisaria lutar com inteligência. O tempo estava se esgotando. A tensão na mansão parecia se intensificar a cada hora que passava. Camila, cada vez mais apreensiva, mal conseguia encontrar momentos de paz. As palavras de Cláudia e a tranquilidade perturbadora de Raul permaneciam em sua mente, criando um vórtice de dúvidas e inseguranças. Enquanto Camila se esforçava para manter as aparências, o jogo parecia estar se desenrolando sob seus olhos, mas ela não conseguia enxergar todas as peças. Naquela tarde, enquanto organizava alguns papéis no escritório de Raul, Marta entrou no cômodo com passos rápidos, trazendo uma expressão séria no rosto. Camila levantou os olhos da mesa e sentiu um arrepio. Marta raramente interrompia seus momentos, a não ser que algo fosse urgente. Senhora Camila, você deve saber de algo importante, disse Marta, com a voz baixa, mas grave. Camila largou os papéis e caminhou até a governanta. O que está acontecendo, Marta? Marta deu um passo à frente, como se estivesse prestes a revelar algo que preferia não ter que dizer. A senhora Cláudia não é o que aparenta ser. Ela não voltou apenas para ver o pai. Há mais por trás da presença dela aqui. Camila franziu o senho, a suspeita crescendo. Do que você está falando? A governanta suspirou. Cláudia tem mantido reuniões secretas com o advogado de Raul, mais do que você imagina. Ela pode estar tramando algo com ele, algo que envolve o testamento. O coração de Camila acelerou. Era isso, então? Cláudia estava se movendo nos bastidores, tentando mudar o jogo. Camila sabia que precisava agir, mas suas opções eram limitadas. Ela não tinha o poder que imaginava ter sobre Raul. E agora, Cláudia estava um passo à frente. Marta, o que mais você sabe? Perguntou Camila, tentando manter a calma. Marta hesitou, mas finalmente continuou. Eu sei que Cláudia foi vista com um advogado em várias ocasiões, e não era para discutir apenas o estado de saúde do seu pai. Acho que eles estão ajustando algo importante. Camila assentiu, a mente a mil. Ela sabia que Cláudia não era boba, mas não havia imaginado que ela poderia estar tão profundamente envolvida nos assuntos legais de Raul. Havia uma estratégia em jogo e Camila precisava descobrir qual era. Naquela noite, depois que Raul foi para o quarto, Camila esperou até que Cláudia estivesse distraída. Ela sabia que, para ganhar vantagem, precisaria agir rapidamente e com precisão. Decidiu que iria confrontar Raul mais uma vez. Ela precisava saber a verdade sobre o testamento e, mais importante, sobre o envolvimento de Cláudia. Caminhando pelos corredores escuros da mansão, Camila sentiu o peso da situação crescer em seus ombros. Ela entrou no quarto de Raul, que estava deitado na cama, com uma expressão de cansaço. A fraqueza física dele era aparente, mas havia algo em seus olhos que parecia muito mais forte do que antes. Raul, eu preciso falar com você, disse ela aproximando-se da cama. Ele ergueu os olhos para ela e assentiu lentamente. O que você quer saber, Camila? Ela respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Sobre o testamento. O que está acontecendo entre você e Cláudia? E o que você mudou nele? Raul suspirou, como se já esperasse essa pergunta. Ele se ajeitou na cama, os olhos cansados,
mas alertas. Camila, você sempre foi inteligente. Eu sabia que você descobriria as coisas por conta própria. Cláudia e eu fizemos alguns ajustes, sim, mas isso não significa que você foi deixada de fora. A resposta vaga de Raul irritou Camila. Ela se inclinou, tentando controlar o tom, mas sem conseguir esconder a frustração. Raul, eu preciso saber exatamente o que está acontecendo. Se você está tentando me deixar sem nada, Raul levantou uma mão, interrompendo-a com um gesto suave. Não, Camila, eu não estou tentando te prejudicar. Eu sei que você tem seus próprios interesses, mas a questão não é sobre o dinheiro. Nunca foi. É sobre confiança. Camila o olhou confusa. Confiança? O que isso tem a ver com o testamento? Raul sorriu levemente, mas havia tristeza em seus olhos. Eu fiz essas mudanças porque queria ver quem você realmente é. Eu precisava saber se você estava aqui por mim ou apenas pelo que eu posso oferecer. E Cláudia? Bem, ela está me ajudando a entender melhor quem são as pessoas ao meu redor. Camila sentiu uma mistura de frustração e descrença. Raul estava testando-a o tempo todo e Cláudia estava envolvida desde o início. Ela se virou, caminhando até a janela do quarto, olhando para o jardim iluminado pela lua. O que Raul esperava dela? Que se mantivesse ao lado dele enquanto ele continuava jogando seus jogos mentais. Ela olhou para trás e viu Raul fechando os olhos lentamente, como se a conversa tivesse o esgotado. Mas, naquele momento, Camila percebeu que havia mais em jogo do que ela imaginava. Cláudia e Raul estavam unidos em algo que ela não havia percebido antes. E o testamento era apenas uma peça de um jogo maior. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, Cláudia entrou na sala com uma expressão mais confiante do que o habitual. Ela se sentou à mesa sem dizer uma palavra, apenas observando Camila. O silêncio entre as duas era pesado, carregado de algo não dito, até que Cláudia finalmente quebrou a tensão. Você deve ter conversado com o papai, não é? Disse Cláudia, com um leve sorriso. Eu espero que tenha entendido o que está acontecendo agora. Camila a encarou por alguns segundos antes de responder, controlando cada palavra. Eu entendi que você e seu pai estão jogando comigo, mas isso não significa que eu vou desistir. Cláudia deu um riso curto e frio. Ninguém está jogando com você, Camila. O que você precisa entender é que, desde o início, isso nunca foi sobre o dinheiro. Papai sempre quis saber quem estaria ao lado dele no fim. E você... Bem, você escolheu seu caminho. Aquelas palavras pesaram em Camila como uma sentença. Ela sabia que Cláudia estava falando com a segurança de alguém que tinha todas as cartas nas mãos. Mas o que ela não sabia era que Camila ainda tinha algo em mente. Algo que poderia mudar tudo. O sol nascia lentamente sobre a mansão, mas o ambiente dentro dela estava longe de refletir a tranquilidade da manhã. Camila passara a noite em claro, com o peso da conversa com Raul e Cláudia ainda fresco em sua mente. Sabia que não poderia mais agir passivamente, esperando que as coisas acontecessem ao seu redor. Era hora de tomar o controle da situação, mesmo que isso significasse enfrentar consequências mais severas. Sentada à mesa do café da manhã, Camila estudava Cláudia de soslaio, que parecia estranhamente à vontade. A filha de Raul, sempre enigmática, estava envolvida em algo que Camila ainda não havia desvendado por completo. Mas uma coisa era certa. Cláudia acreditava que a batalha estava vencida. E era isso que Camila precisava mudar. Raul estava no quarto descansando como sempre, mas havia algo diferente naquela manhã. Um ar de expectativa pairava no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Camila não podia mais se dar ao luxo de hesitar. Sabia que Raul e Cláudia estavam unidos em algo, mas ela ainda tinha uma chance, um último movimento que poderia virar o jogo a seu favor. No final daquela manhã, Camila decidiu ir até o escritório de Raul mais uma vez. O advogado estava prestes a chegar para uma nova reunião, algo que havia sido marcado com urgência, e ela precisava estar preparada para o que viesse a seguir. Ao entrar no escritório, foi surpreendida por Cláudia, que já estava ali, sentada calmamente na cadeira de couro, segurando um envelope. "Procurando por algo, Camila",
disse Cláudia com um sorriso que a jovem esposa já começava a detestar. Camila parou na porta, o coração acelerado, mas manteve o rosto impassível. Eu vim aqui para entender o que está acontecendo, Cláudia. Acho que já passou da hora de você me dizer a verdade. Cláudia inclinou a cabeça, como se considerasse a proposta, antes de balançar o envelope levemente em sua mão. Você tem razão. Já passou da hora de algumas coisas virem à tona. Camila avançou alguns passos, seu olhar fixo no envelope. O que é isso? Cláudia riu baixinho, sem humor, e entregou o envelope a Camila. É o testamento atualizado, Camila. O verdadeiro testamento. Papai fez isso há algumas semanas, e você provavelmente vai querer sentar antes de abrir. Camila, agora mais intrigada do que nunca, pegou o envelope com mãos trêmulas e o abriu, suas mãos suando à medida que os papéis deslizavam para fora. Ela leu rapidamente, os olhos percorrendo as linhas com uma mistura de raiva e descrença. No testamento revisado, Raul havia deixado praticamente toda a fortuna para Cláudia. O que é isso? Perguntou Camila com a voz embargada de indignação. Isso não pode ser verdade. Ele prometeu. Ele disse que... Cláudia se levantou lentamente, caminhando ao redor da mesa, enquanto Camila ainda estava imóvel, lendo e relendo o documento. Papai sempre soube quem você era, Camila. Ele sabia desde o início. E eu... Bom, eu só o ajudei a ver o que estava bem diante dos olhos dele. Camila sentiu o chão se abrir sob seus pés. Todas as suas estratégias, toda a paciência que ela havia tido durante aqueles meses, agora pareciam inúteis. O dinheiro, a segurança, tudo estava indo para as mãos de Cláudia, e ela não tinha nada. Você manipulou tudo, disse Camila, a voz baixa, mas carregada de raiva. Você fez seu pai acreditar que eu só estava aqui pelo dinheiro. Cláudia sorriu, um sorriso frio e calculado. Eu não precisei fazer nada, Camila, você se expôs sozinha. Antes que Camila pudesse responder, uma terceira voz quebrou o silêncio. Basta, Cláudia. Era Raul. Ele estava parado à porta, sua figura frágil apoiada na bengala, mas sua expressão era dura como pedra. Cláudia virou-se imediatamente, surpresa ao vê-lo ali, e Camila se encolheu ao ouvir o tom de voz dele. Pai, eu só estava tentando protegê-lo, disse Cláudia, agora visivelmente nervosa. Raul caminhou lentamente para dentro do escritório, os passos firmes, mas pesados. Proteger-me de quê? Camila pode ter seus defeitos, mas ela sempre foi transparente sobre seus interesses. Você, Cláudia, mentiu para mim. O choque percorreu o rosto de Cláudia como um raio. Ela abriu a boca para responder, mas Raul levantou a mão interrompendo-a. Você manipulou documentos, influenciou decisões e fez com que o advogado alterasse partes do testamento sem minha autorização, continuou Raul, sua voz agora mais fraca, mais firme. Eu sei de tudo, Cláudia. Camila, agora completamente atônita, observava o desenrolar dos acontecimentos. Tudo estava acontecendo rápido demais e ela mal conseguia processar as palavras de Raul. Cláudia, mentindo para o próprio pai, alterando o testamento por debaixo dos panos. Pai, isso não é verdade. Eu estava apenas tentando garantir que... Começou Cláudia, mas Raul a interrompeu novamente com um olhar triste. Eu sempre soube que você tinha ambições, Cláudia, mas nunca pensei que fosse capaz de ir tão longe, disse ele, com os olhos cheios de uma tristeza que fazia até Camila se sentir mal. Eu confiei em você, mas você estava me manipulando o tempo todo. Cláudia ficou em silêncio, completamente abatida. Ela não tinha mais para onde correr. O jogo que ela achava ter vencido estava desmoronando diante de seus olhos. Raul olhou para Camila e, com um suspiro profundo, disse: Eu cometi erros, Camila. Eu coloquei vocês duas em um jogo que nunca deveria ter existido. Mas agora, eu sei quem realmente estava ao meu lado. Camila não respondeu de imediato, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Raul, com dificuldade, se aproximou da mesa e pegou os papéis do testamento das mãos de Camila. Este testamento, disse ele, segurando-o no ar, será destruído. O verdadeiro testamento
será revelado assim que eu me for, e nele as coisas estarão claras. Cláudia, agora sem palavras, observava seu mundo desabar. E Camila, apesar de tudo, sabia que de alguma forma ela havia vencido a batalha. Mas a vitória tinha um gosto amargo. A mansão parecia respirar uma tensão que não havia existido antes. Após a revelação de Raul, tudo mudou de forma abrupta. Cláudia, sempre segura e no controle, agora se movia pela casa como uma sombra do que era antes. Ela passava horas trancada no quarto, evitando qualquer tipo de contato. Enquanto Camila, ainda processando os últimos acontecimentos, tentava compreender seu papel em toda aquela confusão. A ideia de vitória não trazia o alívio que imaginara. Raul, por outro lado, estava cada vez mais debilitado. Sua força, que havia se manifestado durante o confronto com Cláudia, parecia agora estar se esvaindo rapidamente. Os médicos vinham à mansão com frequência e Marta cuidava de organizar as visitas, mas todos sabiam que era apenas uma questão de tempo. A notícia de que o verdadeiro testamento seria revelado apenas após sua morte deixava um ar de suspense, algo que fazia com que Camila se perguntasse o que realmente estava por vir. Naquela tarde, enquanto arrumava alguns papéis no escritório de Raul, ela foi surpreendida pela chegada do advogado, o mesmo que havia orquestrado os ajustes do testamento com Cláudia. Ele entrou na sala com uma expressão neutra, mas seus olhos traíam um cansaço que parecia refletir o peso de tudo o que havia se desenrolado nas últimas semanas. "Senhora Camila, preciso conversar com você a respeito de algumas questões legais", disse ele, fechando a porta atrás de si. "Raul me pediu que esclarecesse algumas coisas antes de seu falecimento." Camila sentiu o estômago revirar com as palavras do advogado. Sabia que aquele momento chegaria, mas não estava preparada para o impacto que o tom frio e calculista de um homem de leis traria. "Eu gostaria de saber o que de fato Raul planejou", disse Camila, sua voz baixa, mas firme. "E o que tudo isso realmente significa?" O advogado abriu uma pasta, retirando alguns papéis que pareciam familiares a Camila. Provavelmente a última versão oficial do testamento. Ele ajustou os óculos e, antes de começar, olhou para ela diretamente. "O testamento final, que será lido após a morte de Raul, já está registrado. No entanto, é importante que você saiba que o que foi alterado nele não foi apenas a distribuição da fortuna, mas sim o destino de certos bens que Raul considerou mais valiosos." Camila franziu o senho, confusa. "Do que você está falando? Que bens?" O advogado respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. "Raul não deixou apenas propriedades e dinheiro. Ele incluiu algo no testamento que, para ele, tinha muito mais valor do que qualquer quantia em dinheiro. Uma dívida emocional que você precisará quitar." Camila ficou em silêncio, absorvendo cada palavra com crescente apreensão. "Uma dívida emocional?" "Sim", disse o advogado, os olhos sérios. "Raul sabia desde o início de suas intenções, Camila, mas de alguma forma ele acreditava que, com o tempo, você desenvolveria sentimentos genuínos por ele, ou ao menos compreenderia o valor da jornada que vocês compartilharam. Parte de sua herança está condicionada a uma promessa que você fez a ele: cuidar dele até o fim." Camila sentiu um frio na espinha. Aquele era o golpe final de Raul? Colocar uma carga emocional sobre seus ombros que ela jamais havia previsto? Antes que pudesse responder, o advogado continuou: "Se Raul morrer sob seus cuidados, como previsto, você receberá uma quantia generosa que garantirá seu sustento por toda a vida. Mas, se em algum momento ele perceber que foi traído, que seus cuidados foram apenas por interesse, a cláusula final será ativada." Camila encarou o advogado, o coração disparado. "Que cláusula?" Ele pegou outro documento da pasta e o colocou na frente dela. "A cláusula estipula que, se Raul, em seus últimos dias, se sentir traído por você, a herança será transferida para uma terceira pessoa. Alguém de quem você não sabia até agora." Camila sentiu o mundo ao seu redor girar. Tudo o que ela havia planejado,
Todos os meses de paciência e estratégia agora pareciam desmoronar sob uma única palavra: traição. Se Raul percebesse qualquer insinceridade, ela perderia tudo. E o que piorava a situação era a incerteza. Como ela poderia garantir que Raul ainda confiava nela? "Quem é essa pessoa?" perguntou Camila, com a voz trêmula. O advogado hesitou por um segundo antes de responder. "A ex-esposa de Raul." Camila arregalou os olhos. "O quê? Ele ainda tem uma ex-esposa?" O advogado assentiu lentamente. Ela nunca se afastou completamente, e por incrível que pareça, Raul manteve contato com ela todos esses anos. Ela é a única outra beneficiária do testamento. Se ele decidir que não confia mais em você, ela herdará tudo. O choque tomou conta de Camila. Como Raul pôde manter algo tão grande em segredo? A revelação de que ele mantinha contato com sua ex-esposa enquanto a testava a deixava sem palavras. De repente, tudo fazia sentido. O teste, o jogo, a desconfiança. Raul estava a um passo de garantir que Camila não fosse recompensada por sua ambição. Camila sentiu as pernas vacilarem e se sentou na poltrona de couro, o documento ainda em suas mãos. As palavras na página pareciam pesadas demais para serem reais. A ex-esposa de Raul, uma mulher que Camila nunca havia conhecido, estava prestes a tomar tudo dela caso Raul sentisse qualquer resquício de traição. O advogado, percebendo a reação de Camila, falou calmamente. "Ainda há tempo, senhora Camila. Raul confia em você até agora, mas o tempo dele está se esgotando e qualquer decisão que ele tomar será definitiva." Camila sabia que a batalha agora era interna. Não contra Cláudia, não contra o advogado, mas contra si mesma. O desafio que Raul havia imposto era claro: provar que seus cuidados e sua presença não eram apenas motivados pela herança. Naquela noite, Camila voltou ao quarto de Raul e sentou-se ao lado dele. O velho estava frágil, seus olhos semicerrados, mas ele ainda podia sentir a presença dela. Ela o observou por longos minutos, refletindo sobre o caminho que a havia levado até ali. Sua ambição, sua ganância, tudo parecia tão pequeno diante da pessoa deitada ali, à beira da morte. Camila segurou a mão de Raul, fria e débil, e pela primeira vez em meses sentiu um aperto em seu peito que não vinha de sua ambição, mas de algo mais profundo, algo que ela ainda não conseguia identificar. "Raul", sussurrou ela, "eu vou ficar com você até o fim." Se Raul acreditaria ou não em suas palavras, ela não sabia. Mas, naquele momento, a incerteza sobre a herança era ofuscada por algo maior: a necessidade de enfrentar sua própria humanidade. Os dias que seguiram foram de silêncio na mansão. Camila mantinha-se firme ao lado de Raul, mesmo sabendo que o tempo dele estava chegando ao fim. Cada gesto de cuidado, cada palavra dita para ele, era carregada de uma nova sinceridade, ainda que misturada com a tensão que permanecia em seu coração. Sabia que sua vida inteira estava nas mãos do homem que, no início, considerara apenas um meio para atingir seus objetivos. Agora, havia uma complexidade que ela não conseguia ignorar. Estava sendo testada até o fim, e a única pessoa que poderia julgá-la, no final das contas, era Raul. Cláudia, ciente do que estava acontecendo, se retirou para o fundo da casa, observando de longe, mas sem interferir. Ela sabia que qualquer ação sua poderia ser vista como um último movimento desesperado para influenciar o testamento. A vitória que ela achava que tinha nas mãos já havia sido perdida. E agora, assim como Camila, ela estava à mercê de uma decisão que não poderia mais controlar. Raul, debilitado, falava menos a cada dia, mas em suas poucas palavras sempre havia uma espécie de sabedoria, como se ele soubesse o fim exato de sua história, enquanto todos ao seu redor ainda estavam presos às incertezas. "Camila", disse ele certa noite, em um sussurro quase imperceptível, "você achou que sabia o que estava fazendo, não é?" Ela assentiu, segurando a mão dele, sem coragem de dizer algo. A verdade era que, no fundo, ela sabia que ele a havia visto por completo desde o início. Raul, mesmo em sua velhice, havia sido muito mais astuto do que ela jamais imaginou.
Eu vi você lutar com seus próprios demônios, continuou ele, o olhar perdido no teto do quarto. E acredite, eu queria que você ganhasse essa luta. Camila piscou para conter as lágrimas que ameaçavam escapar. O peso do que Raul estava dizendo a atingiu de forma inesperada. Ele a conhecia, talvez melhor do que ela mesma, e seu jogo final não era apenas sobre herança, mas sobre revelações que iam além do dinheiro. Naquela mesma noite, Raul faleceu em silêncio, sem dor, com Camila ao seu lado. O último resquício de vida deixou seu corpo, e a mansão foi tomada por um luto silencioso. A partida de Raul não trouxe apenas tristeza, mas uma sensação de encerramento que, de alguma forma, havia sido preparada durante meses. Cláudia, ao saber da morte do pai, fechou-se ainda mais, compreendendo que tudo o que restava era lidar com o que viria a seguir. Alguns dias depois, a leitura final do testamento foi marcada. O advogado retornou à mansão, desta vez acompanhado de outras testemunhas, e as duas mulheres sentaram-se frente a frente pela última vez. Camila, agora com uma expressão diferente, mais madura, menos ansiosa, olhava para Cláudia sem a rivalidade que antes as envolvia. Cláudia, por outro lado, estava pálida, o olhar distante. O advogado começou a leitura, desta vez sem surpresas. O verdadeiro testamento de Raul, o final, revelava algo que ambas não esperavam. Ele havia dividido suas posses entre várias instituições de caridade, amigos de longa data, e para sua filha Cláudia, ele havia deixado parte das propriedades e ativos financeiros. O choque final, porém, estava na cláusula que dizia respeito a Camila. E para minha esposa, Camila, que esteve ao meu lado até o fim, leu o advogado, pausando por um momento. Eu deixo a mansão e uma quantia suficiente para que ela viva de maneira confortável. No entanto, a maior herança que lhe deixo é o aprendizado sobre o valor do tempo, da verdade e da fragilidade humana. Camila ouviu as palavras, sem reação imediata. A mansão, claro, era sua agora, mas o peso daquelas últimas palavras era muito maior. Raul havia, de fato, preparado uma lição final para ela. O que ele lhe deixou não era apenas riqueza material, mas um legado emocional que a transformara. Pela primeira vez, Camila percebeu que, mesmo que tivesse entrado na vida de Raul com segundas intenções, ela saía dali como alguém diferente. A fortuna que tanto cobiçara agora parecia pequena perto da complexidade do que havia vivido. Cláudia, por sua vez, ficou em silêncio, aceitando a decisão final de seu pai sem qualquer manifestação de ressentimento. Ela sabia que, no final, havia perdido algo mais importante do que dinheiro: o respeito e a confiança do homem que sempre a amara, apesar de tudo. Depois da leitura, enquanto todos começavam a deixar a sala, Camila e Cláudia permaneceram sentadas, encarando o vazio que se formava ao redor delas. Por alguns minutos, nenhuma das duas disse nada, até que Cláudia, sem olhar para Camila, murmurou: "Você ganhou." Camila suspirou, sem responder imediatamente. Por um breve momento, pensou nas palavras de Raul, no tempo que passou ao lado dele, nas manipulações, nas dores e no inesperado senso de propósito que havia surgido no fim. "Não foi uma vitória, Cláudia", disse ela calmamente. "Foi apenas o fim de um caminho, e eu não sei se estou realmente pronta para ele." Cláudia não respondeu. Ela se levantou lentamente, olhou uma última vez para a sala onde tantas batalhas silenciosas foram travadas e saiu sem dizer mais nada. Camila ficou ali, sentada, ouvindo o som distante das portas se fechando, sabendo que a vida que ela imaginou ter conquistado seria, na verdade, muito diferente do que havia planejado. Ela havia herdado mais do que esperava, mas no fim, o maior presente de Raul foi algo que o dinheiro nunca poderia comprar: a compreensão de quem ela era e de quem ela poderia se tornar. E assim, o ciclo se fechava. O homem que ela tentou enganar havia sido o único a mostrá-la o caminho para a verdade.